Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Este trecho do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus, que nós lemos neste domingo, nos ensina, nos lembra e nos confirma muito daquilo em que cremos. Jesus diz de quando ele vier em glória, acompanhado dos seus anjos, e se sentará em seu trono glorioso. Isto explica por que, na formulação do credo niceno, da nossa profissão de fé, esta fórmula de profissão de fé que nós usamos em todas as nossas celebrações, especialmente na Divina Liturgia, porque ele diz sobre Jesus ao final: e novamente virá com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esta é a grande esperança e a grande lição da fé cristã desde a morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas não ficou na cruz e não ficou no sepulcro, ressuscitou. Ou seja, a vida venceu a morte. E ele prometeu igualmente que chegaria o dia em que o bem definitivamente venceria o mal. E os justos seriam recompensados e os injustos, os maus, definitivamente condenados. E é o que nós lemos neste trecho do Santo Evangelho. É interessante que alguns comentaristas bíblicos, alguns exegetas, biblistas, nos dizem até que este julgamento de Jesus nem seria realmente para os cristãos. Não que os cristãos estivessem isentos de serem julgados e de o Senhor lhes cobrar pelo bem que fizeram e deixaram de fazer, mas simplesmente porque eles não poderiam, como aqueles injustos das palavras de Jesus, alegar ignorância a ponto de perguntar a Jesus: quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, enfermo e não te assistimos? Os cristãos não podem ter tal ignorância, não podem se justificar diante de Deus perguntando quando é que deixaram de fazer o bem ao próprio Jesus. Porque o cristão sabe, e Jesus mesmo ensinou isso desde o princípio aos seus discípulos, que ele se identifica com aqueles que ele chama de os seus pequenos, os seus pequeninos. E ele chegou a dizer que mesmo um copo de água dado a alguém, por ser seu discípulo, não ficará sem recompensa. Deus olha o bem que se faz e igualmente olha o mal que se faz. E no passado, na história da humanidade, nos conflitos e nas revoluções religiosas, nós sabemos que na Reforma Protestante, uma questão que era o pomo de discórdia entre os dois grupos, católicos e protestantes, era sobre a salvação e como ela se daria. Pela fé, segundo os reformados, ou pelas obras, segundo os católicos romanos. Os reformados insistiam que Deus salvava somente por fé, nunca por obras, porque o homem não teria méritos diante de Deus para conquistar a salvação por suas obras. E por outro lado, os católicos romanos diziam exatamente que Deus olhava e recompensava as boas obras. No entanto, olhando o próprio ensinamento dos apóstolos de Jesus Cristo,
nós vemos, por exemplo, São Tiago, na sua epístola, explicando claramente como se dá isto na vida do cristão. E ele diz: de que aproveita que alguém diga que tem fé, se não produz obras? Acaso uma fé assim poderá salvá-lo? E ele explicita e exemplifica: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser: ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes derdes o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não produz obras, está completamente morta. E ele lança um desafio: por isso alegará alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me então tua fé sem obras, que eu, por minhas obras, te mostrarei minha fé. O que nós aprendemos no Santo Evangelho, nos ensinamentos apostólicos e dos santos padres, é que a fé verdadeira, a fé genuína em Jesus Cristo, é uma fé que produz frutos. Não é uma fé seca, uma fé por si só, pelo crer, mas é uma fé que produz frutos na vida daquele que crê. Porque uma fé que não produza frutos na vida de quem crê, não é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Pois se eu creio em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, como eu posso viver como aqueles que não creem, como aqueles que não procuram viver os ensinamentos de Jesus? E mais que isso, o apóstolo São João nos ensina também o mesmo, falando sobre o amor. Ele diz o seguinte na sua primeira carta: se alguém que tem os bens necessários à sua subsistência neste mundo, vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem com a língua, mas em obra e verdade, porque a nossa fé está junto com o nosso amor a Jesus Cristo. E nós demonstramos o nosso amor a Jesus Cristo na pessoa do nosso semelhante. E o amor verdadeiro também é um amor de obras. Assim, o cristão não deve se preocupar se a salvação é por fé ou obras, mas ele deve ter a verdadeira fé e viver de acordo com essa fé, e assim será para ele e nele uma fé que produz frutos, a fé que Jesus Cristo exige. E por isso nós vemos que a nossa esperança tem fundamento nas palavras do próprio Jesus, da vitória definitiva do bem sobre o mal, de um tempo que só Deus sabe qual é, e não adianta quem quer que seja querer especular a respeito, um tempo quando Deus fará com que toda injustiça cesse entre os homens, porque os injustos não terão mais lugar junto dele. E junto aos justos, ele vai separar os justos dentre todas as nações dos injustos e vai recompensar aqueles que agiram com misericórdia, aqueles que puseram em prática a sua fé. E também neste período litúrgico em que nós nos aproximamos da Quaresma propriamente dita, porque nós estamos no tempo do Trisságio, a grande Quaresma, nós começamos com a abstinência de carne, a recomendação a partir de amanhã, e depois na semana seguinte abstinência de laticínios com jejum. E muitas pessoas se preocupam em fazer o jejum da forma correta, no tempo correto, o que é bom, é justo, mas assim como a fé verdadeira e o amor verdadeiro,
nós temos também que praticar o jejum verdadeiro, porque nada na vida do cristão, nada na vida cristã se faz por acaso, por um mero fazer. Isso é o que faziam os religiosos do tempo de Jesus, que cumpriam a lei por cumprir a lei, porque sem isso não se salvariam, e desprezavam o amor, a justiça, como acusou-os o próprio Jesus. Por isso, vamos ter para nós, para a abstinência e para jejum, neste período, as palavras de São João Crisóstomo, que são mais importantes e sábias do que qualquer sermão. E ele diz o seguinte: a honra do jejum consiste não na abstinência de comida, mas em evitar as ações pecaminosas. Este é o verdadeiro jejum. Quem limita seu jejum apenas à abstinência de carne, desonra o jejum. Você pratica o jejum? Prove-me por suas obras. Aqui estamos nós com as obras de novamente. Você pergunta que tipo de obras? Se você vir um inimigo, reconcilie-se com ele. Se você vir um amigo tendo sucesso, não tenha inveja dele. Que não seja apenas a boca que jejue, mas também os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos e todos os membros de nossos corpos. Que as mãos jejuem sendo puras da avareza e da rapina. Que os pés jejuem deixando de caminhar para espetáculos imorais. Que os olhos jejuem não se detendo sobre feições belas ou se ocupando de belezas exóticas. Você não come carne? Então não se alimente de luxúria através dos olhos. Que também os ouvidos jejuem. O jejum dos ouvidos consiste em recusar-se a ouvir assuntos perversos e calúnias. Que a boca também jejue de falar coisas vergonhosas e de ficar reclamando. Pois o que você ganha se abstém de pássaros e peixes e mesmo assim morde e devora o seu próximo? O que tem fala maligna, come a carne de seu irmão e morde o corpo de seu próximo. Ou seja, resumindo com as palavras de Jesus, não é a boca, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração, e é isso que Deus olha, o nosso íntimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.